Representação de números inteiros na reta. Professora Marilu de Souza. Ativar a memória dos alunos. Habilidade: ler, comparar e ordenar os números racionais em diferentes contextos e associá-los a pontos da reta numérica. Objetivos de conhecimento: números racionais na reta de representações fracionárias e na decimal. Uso, ordenação e associação com os pontos na reta numérica e operações. Números, representação dos números inteiros na reta. Vamos traçar uma reta e marcar o ponto 0 à direita do ponto 0 com uma certa unidade de medida. Assinalaremos os pontos correspondem aos números inteiros positivos e à esquerda de 0 com uma mesma unidade. Assinalaremos os pontos que correspondem aos números inteiros negativos. Nós temos uma reta, né, que vai representar os números positivos e os números negativos. O nosso ponto de partida é o 0. O 0 à direita são os números positivos. 0 à esquerda são os números negativos. Exemplo 1. Quanto valem os números da letra A, B e C, representados nas figuras? Essa reta aqui, nós temos os pontos 0 à direita e 0 à esquerda. Então, eu quero que vocês identifiquem que, temos o 0, aqui seria o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até o infinito. Assim como temos os negativos. Então, à esquerda vai ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, até o infinito. Então, o ponto A aqui, ele corresponde ao quê? 0, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4 na reta. O ponto B está do lado positivo, né? Então, aqui é o 0, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o infinito. Então, nós temos que o ponto B é o número 2. O ponto C é o número 5. O ponto A é o menos 4. Então, vai ficar 0, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Na representação da letra B, nós temos outra situação. Eu tenho o quê? 0, que é o ponto de partida. Então, para cá são os números positivos dos números inteiros. Então, aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito. O 0, à esquerda, eu tenho menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Então, o A representa o número 1, o C representa o 3 e o B representa o menos 4. À sua direita são os positivos, à sua esquerda são os negativos. Outra representação aqui, da letra C. A outra representação nós temos, né? O ponto 0, que é o ponto de partida. Para a direita são os positivos, para a esquerda são os negativos. Então, aqui ficaria o quê? O 0, o ponto de origem dos números inteiros na representação da reta. Então, aqui ficaria menos 1, menos 2 é o A, aqui menos 3, menos 4 é o C, menos 5, menos 6 e o menos 7. Então, nós temos que entender uma coisa. Nós temos uma reta numérica, né, dos números positivos e dos números negativos. Então, quando a gente montar uma reta, você tem que colocar a escala, se você usar para dividir a escala em 1 centímetro, você pode dividir
em 2, o espaço pode ser 2, 3, só que depois todo um intervalo entre um e o outro tem que ter a mesma medida. Então, entre o 0 e o 1, se eu coloquei aqui 1 centímetro, então todos têm que ter a mesma escala de 1 centímetro. Se eu tivesse colocado aqui do 0 pegasse 2 centímetros, então do 0 ao 2 colocasse aqui um número 1, então todos teriam que ter escalas de 2 centímetros. Outra coisa também, entre o 0 e o 1 tem infinitos números aqui também, tem muitos números. Então, aqui na metade do 1, aqui seria o quê? 1 meio, poderia ter representado também na fração. Porque de 0 a 1, nós temos quantos? 10 milímetros, né? Então, vocês têm que entender isso também, né? Então, do 0 a 1 é 10 milímetros, do 1 ao 2 é 10 milímetros, do 2 ao 3 também é 10 milímetros. E assim é todas as escalas. Todos eles têm essa divisória. Então, aqui, se eu quero meio, então aqui seria 0,5. Se eu quero 1,5, então é o 1, que é um inteiro, mais a metade do 1. Supondo que eu falasse assim para você, eu quero 5,5, positivo. Aí você vem aqui, ó, 5,5. Então, estaria aqui, ó, no meio, aqui, ó, que seria o 5,5. Tá? Se eu falar assim para você, eu quero 2,5 negativo. Então, os 2,5 negativo está aqui, ó. 2,5. Aí eu falo assim para você, mas eu quero o 4,5. Então, 4,5 está aqui. E se eu falasse assim, menos 4,5,75? Então, é 1,5. Então, isso aqui eu teria que dividir em 4 partes, né? Então, no meio é aqui. Se eu quero 0,75, é um pouquinho mais para cá. É a metade do meio, né? Seria 1,5 mais a metade do meio para virar 0,75. E outra coisa, se eu quisesse assim, falar assim para você, você relaciona na reta numérica lá os números, raiz quadrada de 9. Aí você seria o quê? Raiz quadrada de 9, aonde, meu Deus do céu? Aí agora não sei raiz quadrada. Então, raiz quadrada é um número multiplicado por ele mesmo. Então, a raiz quadrada de 9 seria 3. Então, você teria que marcar aqui, ó, raiz quadrada. Se eu falasse assim para você marcar 0,75 estaria aqui, ó. Seria 3/4, né? Marque meio negativo. Meio negativo. Então, seria aqui no meio, ó. No meio. Então, tem que entender, né? A gente tem que ter que ler, comparar, entender os metros, centímetro, na régua. Na régua dá para fazer muito bem isso aqui, essa escala daqui, né? E 1 centímetro, né? Então, temos que fazer a representação, são números racionais, representado também fracionário. Você fala 1/2. 1/2 é a metade de 1, né? Positivo, está aqui. Se for negativo, está aqui, né? Decimal, 0,5. 0,5 está o quê? Na metade, ó. 1/2. 0,5 é a mesma coisa, entendeu? Não é difícil. Precisa de alguém para estar orientando, né? E através dessa a gente consegue, né, entender melhor os números, né, os números inteiros positivos, né, à direita, e os números inteiros negativos à esquerda. Assim como a gente pode representar os números fracionários numa reta, os números decimais também numa reta, né? Então, para hoje, é o que eu tenho para você, essa explicação aqui, né? Então, temos que usar o objetivo de conhecimentos dos números racionais na representação fracionária decimal e uso de ordenação, a associação dos pontos na reta numérica e as suas operações, tá?